Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro editorial do dia. Hoje, dia 23 de outubro, o Donald Trump deu a cartada final que todo mundo estava esperando. Informou que já está iniciando as operações militares por terra com a CIA para pegar o Maduro. O jogo não está nada fácil para o Maduro e nem, via de regra, para a turminha que circunda o Maduro aí, para os aliados do Maduro. Vamos falar sobre isso? Vamos entender tudo o que está acontecendo? Também vamos falar sobre Eduardo Bolsonaro, que teve uma vitória ontem. Eu noticiei isso para vocês, a grande vitória que o Eduardo Bolsonaro acabou tendo em relação ao arquivamento do processo que ele tinha lá na Câmara dos Deputados, mas que pode ser revivido aí por questão de recurso. Mas hoje o Alexandre de Moraes deu o contra-ataque, deu o bote contra o Alexandre de Moraes. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então vamos lá. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. É sempre uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Então bora pra cima, bora de informação que a gente tem muita coisa aqui para trazer para vocês. Vamos começar com essa matéria do UHN aqui. O Marco Rubio toma a frente em ofensiva final contra Maduro a partir da Casa Branca, de lá de dentro da Casa Branca. Segundo a matéria do UHN Plus, o Wall Street Journal fez uma publicação, e nessa publicação do Wall Street Journal, o Marco Rubio, agora como assessor de segurança nacional de Trump, lidera a ofensiva para derrotar Nicolás Maduro, depois de uma década impulsionando sua saída do Senado. Ele disse o seguinte, abre aspas, o câncer do hemisfério, como chama o Rubio ao Maduro, enfrenta sua maior pressão até agora, desde Washington. Ou seja, o Marco Rubio não vai poupar esforços em mandar o Maduro para trás das grades ou para debaixo da terra. Inclusive, o Danúzio fez uma publicação aqui, onde ele especificou que o Trump ele fez a declaração aberta de que, a partir de agora, as operações terrestres para derrubada do Maduro. E agora foi a primeira vez que ele cita o Maduro, o Petro como líderes. Até então o Trump não tinha citado, tá? Tinha notas da Casa Branca, mas o Trump em si não. Escuta só esse trecho aqui. Almost down to nothing, as you can imagine. So they continue to come in by land at a little bit less because they see something is going to happen. They don't like it. They see something, and they're right. Something very serious is going to happen. Falou que não precisava chegar a esse ponto, Ele está vendo muitas operações via terra para a droga chegar lá nos Estados Unidos, E ele vê isso como algo muito maléfico e disse que algo muito sério vai acontecer. The equivalent of what's happening by sea. And we're going to Congress just to tell them what we're doing, just to keep them informed. We have to do it for their... Falou algo muito sério, na área militar vai acontecer. E a gente vai para o Congresso só para informar, só para dizer que a gente vai partir para cima, We have to do it to save lives. E ele ainda confirma, a gente vai ter que fazer isso para salvar vidas, E aí, olha só. Está acontecendo uma debandada de dentro da Colômbia. Hoje, o que acontece mais impressionante é que o Gustavo Petro, da Colômbia, está se declarando ali como um inimigo do Maduro. Hoje, eu vi um deputado colombiano falando que seria o caso até de investigar se o Petro está com sua sanidade mental, depois que o Petro convocou os líderes da América do Sul para derrubar o Donald Trump. Como? Não sei. Talvez com reza braba. Não, comunista não reza. Talvez, com alguma coisa que não é ali muito certa. Mas não vão conseguir. Nunca vão conseguir. E aí, o que impressiona é que o Petro está perdendo a sua hegemonia mesmo dentro da Colômbia, tá? Olha só o que aconteceu hoje. Matéria publicada pelo Hasta que Caia, tá? A Câmara de Representantes da Colômbia declarou como terrorista o cartel de Los Soles. O cartel de Los Soles é o cartel que hoje o Maduro é acusado de ser o líder.
hasta que caia a tirania, né? Ou seja, até que a tirania caia, que é um perfil de resistência muito forte, né, da Colômbia. Ele escreveu o seguinte: a Câmara de Representantes da Colômbia declara o cartel do Los Soles do Nicolás Maduro como um grupo terrorista e narcotraficante. O Congresso também pediu apoio aos Estados Unidos para atacá-lo, né? Ou seja, para que os Estados Unidos pudessem, né, dar ali suas ações, né, atacar o cartel de Los Soles, estava autorizado. Enquanto tudo isso que está acontecendo, o que está rolando agora ao mesmo tempo? O Lula está morrendo de medo que as falas, né, na verdade o Itamaraty está morrendo de medo que as falas do Lula atrapalhem qualquer tipo de relação do Brasil e Estados Unidos. O Lula estava comemorando aí, estava todo saliente, todo soltinho, achando que agora, né, ele ia dialogar com o Trump, que tinha rolado uma química, que a coisa estava boa ali para o Donald Trump, mas não tá, para o Lula e o Donald Trump, mas não tá. Principalmente depois da fala do Lula, que a gente sabe muito bem, o Lula quer justamente que o Trump vá para cima, parta para cima com toda a força que ele tem. Motivo? É simples. É muito mais fácil justificar que a derrota econômica do Brasil, que o fracasso econômico do Brasil acontece por causa do imperialismo norte-americano e nunca por reconhecer que está fazendo um governo nefasto. Então, foi lá e atacou o Donald Trump, esperando que o Trump venha com retaliação. Essa fala do Trump de que rolou uma química com Lula não foi nada boa para o próprio Lula, e o Lula quer eliminar isso. Integrantes do Itamaraty, que é do governo, estão preocupados com o possível impacto de declarações de Lula às vésperas do encontro com Donald Trump, previsto para o próximo domingo, que seria dia 26/10, na cúpula da ASEAN na Malásia. Então, eles acham, né, que o Trump pode falar altas coisas na cara do Lula, principalmente agora que saiu esse negócio do Hugo Carvajal. Imagina, pensa só, né, o Trump falando: você conhece o Hugo Carvajal, senhor Lula? Já pensou? Ao abordar a questão da Venezuela, Lula afirmou que manter a América Latina e o Caribe como zona de paz é uma prioridade e afirmou que intervenções estrangeiras podem causar danos maiores que o que se pretende evitar. Ou seja, ele falou que se o Trump agir contra a Venezuela, é pior do que deixar um ditador dominando a Venezuela. Não faz sentido, né? Em outro discurso, nessa terça-feira, o presidente disse, anteontem, né? O presidente disse que quando Trump ofendeu e sobretaxou o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. É isso aí. É o Lula, né, querendo cantar de galo contra o Trump. Mas é importante o Lula entender um pouco o que vai estar aguardando o Lula, né? O que ele vai enfrentar. O Tomé Abdu fez uma publicação aqui e escreveu o seguinte: ô Lula, olha o que te aguarda. O Trump acaba com o presidente da Colômbia na frente de todos. Olha o que o Trump falou sobre o presidente da Colômbia. He said what? He said that if you won't change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? Well, he's O Trump já começou perguntando: não, mas o que ele disse? Aí a jornalista, pô, daquele veneninho, né? Mas esse foi um veneno bom, eu gostei. Ela falou: não, ele disse que se você não tomar jeito, eles vão ter que se juntar e tirar você, né? Aí o Trump já soltou aquela: pô, ele é um bandido, um cara mau. Dá uma olhada no que ele falou. Thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia. No, we settled. We made a settlement with him. But no, he's a thug. And he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poor. Falou: não, ele é um cara mau, um cara muito mau. Ele é um vendedor de drogas, está produzindo drogas no seu país. Nós interrompemos todo o financiamento para a Colômbia, mas nós vamos resolver isso. Calma que nós vamos resolver isso. Eu gostei dessa parte. Colombia, they make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States. Goes
generally through Mexico, and he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. His country is what he has left. Opa, presta atenção. Ele falou, não, ele é um produtor de drogas. É bom ele ficar esperto, porque senão algo muito sério vai acontecer. Ele produz droga, passa pelo México e envia isso aqui para os Estados Unidos. Aí, o grande ponto é que ele tem que ficar esperto, porque se ele continuar assim, nós vamos preparar uma espécie aí de... nós vamos preparar alguma ação contra ele. E ele disse que o próprio Petro está levando o país dele à ruína. Disse que o país dele, né, foi levado, né, o Petro levou o país dele a uma armadilha de morte. Led his country into a death trap. Pois é. Eu acho, só acho, que a batata do Petro tá assando, tá? Eu acho, tá? Vamos falar do Eduardo Bolsonaro? Pois é. Depois de tanta coisa, de tanta pressão, depois de uma vitória ontem, o Alexandre de Moraes deu uma contra-ataque, vamos dizer assim, contra o Alexandre de Moraes, contra o Eduardo Bolsonaro. E é um contra-ataque. Não dá para pensar diferente. Vamos lá. Moraes nega pedido da Defensoria Pública da União e acusa Eduardo Bolsonaro de tentar driblar a justiça. Ou seja, a Defensoria Pública da União, ela foi notificada para fazer a defesa do Eduardo Bolsonaro. A Defensoria Pública da União mandou uma petição para o Alexandre de Moraes falando o seguinte, espera aí, você está mandando eu fazer o papel aqui de defensor dele. Só que ele não foi nem citado. Todo juiz que se preza teria que mandar citar por carta rogatória. Você lembra que eu já te expliquei o que é carta precatória, o que é carta rogatória? Precatória é quando outro juiz do mesmo país tem que decidir, e rogatória é quando é um juiz de outro país que tem que decidir. Ou seja, para prender o Eduardo Bolsonaro, para tomar qualquer medida contra o Eduardo Bolsonaro, tem que mandar para um juiz americano. Para o juiz americano decidir se vai encerrar a ação ou dar continuidade com a ação. O Alexandre de Moraes ligou um dane-se para isso. Falou, quer saber? Dane-se. Vou mandar citar por edital, que é uma publicação em jornal. E assim o processo já começa contra o Eduardo Bolsonaro. Não tenho tempo a perder. 2026 está logo ali, não é? Pois é. Então, mesmo contrariando a Defensoria Pública, ele foi, né, aqui contrário ao pedido da Defensoria Pública de seguir a lei, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido feito pela DPU, que é a Defensoria Pública da União, para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro fosse notificado por carta rogatória no caso em que é denunciado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, por coação no curso do processo. A decisão de Moraes contra o Eduardo Bolsonaro deixou o país para se furtar a aplicação da lei e que, por isso, não cabe a expedição de carta rogatória, instrumento utilizado para que comunicações judiciais sejam feitas por meio de autoridades de outro país. Ou seja, não, o Eduardo Bolsonaro fugiu do país para não ser pego pela lei. Então, eu vou usar algo meio fora da lei para pegá-lo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O ministro também destacou que o deputado mantém domicílio e gabinete em funcionamento em Brasília, o que força, né, e reforça a possibilidade de notificação dentro do território nacional. A verdade é que o caminho tem que ser a carta rogatória, tá? Pessoal, antes de passar para o próximo bloco, só lembrando a vocês, esse vídeo é patrocinado aqui, né, pela Imigra Mais, tá? Imigra Mais é a melhor empresa de consultoria de imigração para Paraguai e Uruguai que você pode encontrar, tá bom? Entre em contato, o telefone está aqui acima, tá? Mas vamos dar continuidade. Quem te viu, quem te vê. O Ciro Gomes saiu do PDT depois de 10 anos no PDT. Depois de muitos anos na esquerda. O Ciro começa a se afastar da esquerda progressista do Lula e começa a caminhar junto à direita. E aí, eu juro, se você visse o Ciro Gomes em 2022 e visse o Ciro Gomes hoje,
Você diria que jamais imaginaria na sua vida inteirinha o Ciro Gomes elogiando o André Fernandes, o deputado mais bolsonarista do Ceará, e promovendo ali uma coligação juntos. Dá uma olhada. Eu quero dizer muito obrigado pela honra de estarem aqui, partidos com quem eu alimento muitas afinidades, do Ceará para frente é quase tudo afinidade, e algumas desavenças que nós vamos amadurecer fraternalmente. Eu estou falando de ti, André Fernandes. Preciso dar uma pausa. Fez um barulhão aqui, né? O pessoal aplaudindo, e vocês não escutaram um momento, assim, meio especial desse vídeo. O Ciro Gomes falou o seguinte: olha, a gente está aqui para começar a mudar as coisas. Só saibam de uma coisa: aqui não tem ladrão. Lá, no PT, sim. Foi o que disse o Ciro Gomes. E continua. Muito obrigado. As lideranças todas que, sendo diferentes das nossas, com quem já tive embates quentes, calorosos, alguns eu estava errado, que me custa ter humildade para mostrar isso, e outros eu aprendi pelo amadurecimento que eu estou testemunhando. Eu gostei, tá? Eu sempre tive na figura do Ciro Gomes um cara muito inteligente. Eu li o livro dele, tá? Projeto Nacional. Um livro bom, com ideias. Algumas corretas, outras bem à esquerda. É um cara que tem um conhecimento vasto e tem potencial. E cá entre nós, você pode até achar ruim o que eu vou falar. Eu prefiro um aliado que vem da esquerda do que mais um cara de direita se virando, né, pro lado da esquerda. Como, por exemplo, eu vou até pular a matéria, esta matéria aqui. Não sei se é verdade. Eu, particularmente, acho até que é especulação. Eu, particularmente, acho que isso não é verdade. Não entra na minha cachola que num momento como esse, o Ciro Nogueira esteja tomando uma medida como essa. Ciro Nogueira cogita retorno à base do Lula. Como assim? O cara foi bolsonarista roxo esse tempo todo. Só teve uma briguinha ali com o Eduardo Bolsonaro. Agora, tá pronto para voltar pro Lula só porque teve uma briguinha com o Eduardo Bolsonaro? Que papelão seria esse? Acho que não é verdade, tá? Vou dar meu voto de confiança pro Ciro Nogueira. Agora, se eu ver o Ciro Nogueira num palanque com o Lula, batendo palma pro Lula, meu amigo, vai receber crítica. Matéria do Diário do Centro do Mundo. Nos bastidores da política piauiense, opa, desculpa o povo do Piauí aí, tá? Um movimento estratégico começa a ganhar força. O senador Ciro Nogueira estaria cogitando uma reaproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lembrar que o Ciro Nogueira já foi amigo, aliado importante do Lula, tá? Então, não seria novidade se isso acontecesse, mas seria um espanto de certa forma, né? Afinal, estaria ele entregando os pontos e reconhecendo que o PT realmente tem chance de ganhar as eleições? Tomara que não, né? Mas o Moraes não para de criar aqui, né, situações que confrontam o Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo. Olha essa publicação. Moraes barra o encontro do Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto em meio à nova investigação. Pois é, o Valdemar da Costa Neto não era investigado. Não era. Só que depois que aconteceu a votação do núcleo de desinformação, o Moraes sugeriu que reabrisse um inquérito que já tinha sido encerrado contra o Valdemar da Costa Neto, que o inquérito fosse aberto de novo. Segurança jurídica não existe no Brasil. Mas mandou abrir.
Mandando abrir, o Valdemar, que já tinha encontro marcado com o Bolsonaro, passa a ser investigado de novo nessa tal trama golpista, né? Que é uma trama golpista tabajara. E aí, ele e o Bolsonaro não podem ter relacionamento nenhum, né? Encontro barrado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele se reunisse com Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do partido. A decisão reforça as restrições já impostas a Bolsonaro e faz parte de um conjunto de medidas cautelares destinadas a preservar a integridade das investigações que tramitam lá na Corte, ou seja, lá no Supremo Tribunal Federal. Só que a coisa ficou meio escancarada, né? Ficou feio demais. Por quê? Porque até a Globo teve que admitir a intenção do ministro Alexandre de Moraes é só tirar a direita do jogo, é neutralizar o Valdemar da Costa Neto, que tem ainda um apelo político e um apoio político muito grande hoje em dia. Olha só. Isso pode impactar, na sua visão, a eleição de 26? Acho que, logicamente, que você ter, assim, o Valdemar, ele é hoje a principal figura política do bolsonarismo, no sentido de ele muito mais hábil que todos os outros bolsonaristas da família Bolsonaro, como a gente tem visto nas últimas semanas, né? Então, logicamente, se você tem, hoje você já tem hoje o grande líder da direita, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, está fora do jogo. Quando a gente faz a análise das mobilizações bolsonaristas, elas diminuíram muito de tamanho e muito pela ausência do Jair Bolsonaro. Não ter o Jair Bolsonaro fazendo lives, não ter o Jair Bolsonaro soltando zaps, não ter o Jair Bolsonaro dando entrevistas, isso inegavelmente teve um efeito grande na capacidade de mobilização da direita nesses últimos meses. Se eles perderem, e aí aqui é um grande se, mas se eles perderem a grande figura política deles, o presidente do partido, o partido que dá uma questão institucional para o bolsonarismo e consegue fazer articulações nos estados, consegue negociar, etc., isso com certeza teria um efeito real na capacidade do bolsonarismo nas eleições de 26. Eu acho que o Valdemar é essencial, quer dizer, não tendo Bolsonaro preso e assim, fora do jogo, se eles perderem Valdemar, eu acho que assim, quebra a perna do bolsonarismo em 26, sem dúvida nenhuma. Deixa eu trazer agora. Então, resumindo, se eles tiram o Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, eles quebram a perna do bolsonarismo em 2026. Pois é. Olha o nível da situação, né? Olha o nível da situação. Mas vamos lá, não parou por aí não. Essa matéria da DPU a gente já falou, né? Vamos lá. Essa aqui a gente precisa comentar. Ficou invertida aqui. Olha só, a Rússia simulou um ataque nuclear em exercício militar após a reunião com Trump ser adiado. O Donald Trump e o Vladimir Putin teriam uma reunião. Nessa reunião, né, o Putin não gostou nada dela ter sido descartada e fez uma simulação de ataque nuclear em exercício militar após a reunião do Trump ter sido cancelada. O presidente dos Estados Unidos adiou o planejamento de um novo encontro com o líder russo que havia sido anunciado anteriormente. O interessante é que o Donald Trump ele deu o seguinte recado: isso é uma perda de tempo. É uma perda de tempo querer discutir com o Putin, porque ele não quer resolver o problema em momento algum. E aí tem uma imagem aqui do La Nación da Argentina. A Ucrânia, Rússia bombardeou um jardim de infância depois de ser cancelada a reunião com o Trump. Você tem noção o nível da maldade? O cara jogou bombas num jardim de infância. Tinha reunião com o Donald Trump. O Donald Trump cancelou essa reunião. O Putin entendeu isso como uma aliança dos Estados Unidos ao Zelensky, que é o inimigo deles, e bombardeou um jardim de infância e crianças morreram. Não, você não vai ver o Lula falando
em repúdio contra o genocídio das crianças ucranianas. Você não vai ver, sei lá, a Erika Hilton, a Janja, e nenhuma dessas militantes aí reclamando das criancinhas mortas na Ucrânia. Afinal, elas não dão ibope, criancinhas loirinhas, dos olhos azuis. Ah, Eca, que nojo, né? Pra que eu vou defender isso? Mas olha esse vídeo aqui para retratar para vocês o que é o horror de uma guerra, né, do ataque do Putin na Ucrânia. Pois é, né? Ataque brutal aí. Olha só, vamos falar sobre essa matéria. Precisamos discutir e debater sobre ela. O Mário Sabino, ele escreveu uma matéria defendendo o Fux e dizendo: deixem o Fux em paz. Ele só divergiu, desde quando isso é crime? Pois é, a gente pode até perguntar um monte de coisa, Mário Sabino. Desde quando, né, um monte de coisa que aconteceu para mandar a gente do 8 de janeiro para a cadeia foi crime. Desde que se tornou voz dissonante na primeira turma do STF, por ter absolvido Jair Bolsonaro e outros acusados de participar da trama golpista, Luiz Fux começou a ser tratado como pária pelos seus colegas. O decano do tribunal, Gilmar Mendes, a quem faz parte da primeira turma, espinafrou Luiz Fux, dizendo que ele era uma figura lamentável. Ou seja, os caras fizeram bullying pra caramba, pressionaram. Sabe-se lá, até se ameaças surgiram contra o Luiz Fux, né, pelo simples fato, né, dele ter votado contrário, né, ao que eles queriam que ele votasse, que é a prisão do Bolsonaro. Né? Ele foi o voto divergente. Mas foi uma jogada espetacular. Quem não assistiu o vídeo de ontem, que assista, tá? Matéria da Jovem Pan. Funcionários dos Correios paralisaram atividades em Florianópolis por falta de limpeza e falta de higiene nas unidades. Pois é. Na época do Bolsonaro, os Correios davam lucros recordes, bilionários, mais de 8 bilhões em lucro. Hoje, essa turma toda que fez o L tá lá choramingando contra o Lula. Funcionários dos Correios paralisaram as atividades nesta segunda-feira em 2 unidades no sul da ilha de Florianópolis. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, o protesto é motivado pela falta de limpeza e pelas condições precárias de higiene nos locais de trabalho. O presidente do sindicato, Hélio Samuel, afirmou que as unidades estão há cerca de um mês sem qualquer manutenção, sem papel higiênico, sabonete ou equipe de limpeza, além da presença de ratos entre as encomendas. A vigilância sanitária teria autuado a empresa terceirizada responsável pelo serviço, que estaria 3 meses sem receber pagamento. Ou seja, a empresa está há 3 meses sem receber pagamento, deixou de prestar o serviço, a empresa vai ser multada, vai ter um problemão, tá? Quando você olha a questão dos contratos administrativos ali, que são feitos com o órgão público, mostra que são cláusulas leoninas, ou seja, o Estado é um sanguessuga e mata essas empresas aos poucos, mas você vê que a gestão lulopetista, literalmente, né, não tem muita solução. Vamos lá, matéria Bruno Zambelli. Urgente, para desespero do PT, o Fachin autorizou o Fux ir para a segunda turma. Que acaba de chegar, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, trocou de forma oficial agora a primeira turma do STF para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Durante a semana, ele havia já solicitado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, essa troca, essa mudança de turma no STF, saindo da primeira turma, e a gente sabe que a primeira turma, no momento, julga processos ali que envolvem integrantes e pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre a ação penal que trata sobre uma tentativa de golpe de Estado no país. Com essa mudança do ministro Luiz Fux, saindo da primeira turma
para a segunda turma muda muita coisa. O ministro já externou que pretende ainda finalizar o julgamento de algumas matérias no Supremo Tribunal Federal sobre a ação penal que trata sobre uma tentativa de golpe de Estado. No entanto, a composição da segunda turma do Supremo Tribunal Federal muda. Muda por quê? Com a saída do ministro aposentado Luiz Roberto Barroso, surgiu uma vaga e, portanto, o ministro Luiz Fux pediu a troca da primeira turma para a segunda turma. Eu vou analisar aqui com a Juliana Lopes essa mudança. Vamos lá, pessoal. Vou concluir aqui para vocês, né? Fachin autoriza a saída de Fux da primeira turma que analisa a tal da trama golpista aí. Olha só, o Fux fez uma jogada de mestre. Jogada genial, mas genial mesmo. O que o Fux fez? Saiu o Barroso. Saiu da primeira turma. Abriu uma vaga. O Lula nomearia alguém estupidamente radical, de esquerda, para continuar fechando ali na segunda turma, maioria. O que acontece? Quando o Barroso saiu, antes do Lula nomear alguém, o Fux falou, eu quero mudar de turma. Agora, temos Fux, Cássio Nunes e André Mendonça, que formam a maioria. O STF tem 2 turmas e um presidente. Cada turma tem 5. Então são 11 ministros ao todo. 5 ministros na primeira turma, 5 ministros na segunda turma e um presidente. Só para sanar ali, né? Para tirar, né? Ali o voto de Minerva, né? Ele não interfere no voto das turmas. O que aconteceu? Lá no STF, a primeira turma sempre teve maioria. Então tudo que for para ferrar a direita e o Bolsonaro, vota o Zanin, vota o Dino, vota o Moraes, vota a Carmen Lúcia e votava o Fux. Na segunda turma, tinha o Barroso, Gilmar Mendes, André Mendonça, Cássio Nunes e mais um que eu não lembro quem que é. Gilmar Mendes, acho que eu não falei. Gilmar Mendes. Ah, não, Toffoli. É o Toffoli, tá? Aí o que acontece? Com a saída do Barroso, abriu a vaga. O Fux sai da primeira turma, vai para a segunda. O Lula agora só pode nomear alguém para a primeira turma. Ok, só para a primeira turma. Então, continua uma primeira turma completamente petista. Agora, a segunda turma deu divergência. 2 vão a favor do PT e 3 contra. Ou seja, em todas as votações, no final das contas, a primeira turma, se cai na segunda turma, ela pode votar conforme a lei, protegendo a direita, ou se vai para outra turma, né, para a primeira, eles vão votar contra a direita. Então vai depender da sorte, de onde cai isso e de qual processo cai na primeira turma. Acabou o monopólio da esquerda com essa medida do Fux. O que pode acontecer, né, agora simplesmente, né, talvez o Gilmar Mendes pedir para sair, para não ir para outra turma ou alguma coisa nesse sentido, mas acabou, né, durante muito tempo. Essa vai ser a configuração da primeira turma, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido o nosso conteúdo aí. Entre em contato com a Imigra Mais, 16993210648, melhor empresa de imigração do país, tá? Você que está buscando informações sobre como sair do país, seja para o Paraguai ou para o Uruguai, entender um pouco mais do país, agenda uma consulta, clica aqui no número aqui, né? Ou na descrição aqui embaixo, manda uma mensagem e agenda uma consulta. Você vai ser muito bem atendido. Fechado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.